A chuva batia no para-brisa com força, e os limpadores mal davam conta de limpar a água que escorria sem parar. Eu apertava o volante com as duas mãos, tentando enxergar a estrada à frente. Era madrugada. Devia ser umas 3 horas, e a BR-165 estava deserta, só eu e meu caminhão cortando aquela escuridão molhada. Fazia essa rota há 15 anos, conhecia cada curva, cada buraco, cada placa. Mas naquela noite, algo estava diferente. E o que aconteceu depois, você não vai acreditar. Se você está aqui, é porque essa história merece ser ouvida. Comenta aí de qual cidade você me assiste e se inscreve no canal. Meu nome é Roberto, tenho 42 anos e minha vida sempre foi a estrada. Desde que minha esposa faleceu, há 8 anos, o caminhão virou minha casa. Não tenho filhos, não tenho família próxima. É só eu, a carga e os quilômetros pela frente. Aprendi a gostar do silêncio, das conversas curtas nos postos, da solidão que não pesa quando você se acostuma com ela. Mas naquela madrugada, o silêncio ia acabar de um jeito que eu jamais imaginaria. Estavam uns 60 quilômetros de Cáceres quando vi algo no acostamento. De longe parecia um monte de lixo, talvez um saco de ração que caiu de algum caminhão. Pensei em passar direto, mas alguma coisa me fez diminuir a velocidade. Talvez fosse a intuição, talvez fosse o cansaço me deixando curioso com qualquer coisa diferente. Quando as luzes do caminhão iluminaram melhor, meu coração disparou. Era uma pessoa. Pisei no freio com força, o caminhão derrapou um pouco na pista molhada antes de parar. Acendi os faróis altos e peguei a lanterna que fica sempre no porta-luvas. Desci da cabine. A chuva me encharcou em segundos, mas eu nem senti. Só conseguia pensar na figura deitada ali, imóvel, coberta de lama. Quando cheguei perto, vi que era uma moça. Jovem, devia ter uns 25 anos, talvez menos. Estava amarrada, os pulsos presos com corda grossa, as pernas também. O rosto estava virado para o lado, os cabelos castanhos grudados na pele suja de barro. Ela vestia uma blusa branca rasgada e uma calça jeans toda manchada. Os pés descalços, arranhados. Meu Deus, pensei, o que aconteceu aqui? Me ajoelhei ao lado dela e encostei os dedos no pescoço procurando o pulso. Estava fraco, mas estava lá. Ela estava viva. Respirei aliviado. Mas o alívio durou pouco porque a situação era grave demais. Comecei a desamarrar as cordas. Minhas mãos tremiam, não sei se de frio ou de nervoso. Quando soltei os pulsos dela, vi as marcas vermelhas na pele, profundas, como se ela tivesse lutado muito contra aquilo. Foi então que percebi o bilhete. Estava enfiado no bolso da calça dela, todo amassado e molhado. Peguei com cuidado e abri. A tinta tinha borrado um pouco com a chuva, mas dava para ler. Eram só algumas palavras escritas à mão, com letra apressada, quase desesperada. Ela sabe demais. Não procurem. Senti um frio na barriga. Aquilo não era um acidente. Não era alguém que caiu do caminhão. Alguém tinha deixado ela ali de propósito. Alguém queria que ela sumisse. Olhei ao redor, a estrada vazia, só a chuva e a escuridão. Quem fez isso podia estar por perto, podia estar me observando naquele exato momento. Guardei o bilhete no bolso da minha jaqueta e voltei a atenção para a moça. Ela precisava de ajuda urgente. Passei o braço por baixo dos ombros dela e a levantei com cuidado. Era leve demais, parecia que não comia há dias. A cabeça dela pendeu para o lado e eu senti o quanto ela estava fria. Carreguei ela até o caminhão, a chuva caindo sem dó, e subi pela porta do carona com dificuldade. Deitei ela no banco, peguei uma manta velha que eu guardava atrás do assento e cobri ela toda. Sentei no banco do motorista, encharcado, o coração ainda batendo rápido. Olhei para ela, o rosto pálido, os lábios rachados. Quem era ela? O que ela sabia que era tão perigoso assim? E mais importante, o que eu devia fazer agora? A primeira coisa que pensei foi ligar para a polícia. Peguei o celular, mas antes de discar, parei. O bilhete dizia não procurem. Será que isso era uma ameaça? Será que se eu chamasse a polícia, colocaria ela em perigo ainda maior? E se quem fez isso tivesse contatos, gente esperando exatamente que alguém encontrasse ela e levasse para a delegacia? Fiquei ali parado, segurando o telefone, olhando para a moça desacordada. Ela gemeu baixinho, mexeu a cabeça de um lado para o outro, mas não acordou. Eu precisava tomar uma decisão rápida. O posto de gasolina mais próximo ficava a uns 20 quilômetros. Tinha um pequeno hotel do lado, daqueles bem simples, mas limpo. Talvez fosse melhor levá-la para lá,
esperar ela acordar, entender o que aconteceu antes de envolver mais gente. Liguei o caminhão e voltei para a estrada. A chuva começou a diminuir, mas minha cabeça estava uma confusão. Cada vez que eu olhava para o lado e via ela ali, imóvel, coberta com aquela manta velha, uma raiva surgia dentro de mim. Raiva de quem fez aquilo. Raiva da maldade que existe no mundo. Mas também sentia medo. Medo do que podia vir pela frente. Cheguei no posto depois de meia hora. Estacionei o caminhão num canto mais escuro, longe das luzes. Não queria chamar a atenção. Desci e fui até o hotel. O recepcionista era um senhor de uns 60 anos, meio sonolento, que me olhou com cara de quem não esperava ninguém àquela hora. Preciso de um quarto, disse eu, tentando parecer calmo. É só por algumas horas. Ele me olhou desconfiado, mas pegou a chave sem fazer perguntas. Paguei antecipado e voltei para o caminhão. Carreguei a moça com cuidado, cobri ela toda com a manta para que ninguém visse o estado dela e levei para o quarto. Era pequeno, cheiro de mofo, uma cama de casal e um banheiro minúsculo, mas servia. Deitei ela na cama com todo cuidado. Ela ainda estava inconsciente, respirando devagar. Fui até o banheiro, molhei uma toalha e voltei. Comecei a limpar o rosto dela, tirando a lama, os restos de terra. Aos poucos os traços dela foram aparecendo. Era bonita, tinha uma aparência frágil, mas algo nos olhos fechados, nas duas sobrancelhas franzidas, mostrava força. Uma força que tinha sido quebrada recentemente. Sentei na cadeira ao lado da cama e fiquei observando ela. Quem você é? Pensei. O que você fez? O que você viu? As perguntas martelavam na minha cabeça, mas nenhuma resposta vinha. Peguei o bilhete de novo, li mais uma vez. Ela sabe demais. Não procurem. Senti um frio na barriga. Aquilo não era um acidente. Não era alguém que caiu do caminhão. Alguém tinha deixado ela ali de propósito. Alguém queria que ela sumisse. Enquanto eu pensava, ela mexeu de novo. Dessa vez os olhos se abriram devagar. Estavam desorientados, assustados. Ela olhou para o céu, depois para mim, e num reflexo instantâneo tentou se levantar, se afastar. Calma, disse eu, levantando as mãos. Calma, eu não vou te machucar. Eu te encontrei na estrada. Você estava amarrada, desmaiada. Eu só te trouxe para um lugar seguro. Ela me olhou com desconfiança, a respiração acelerada, o corpo todo tenso. Ficou assim por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Então, devagar, ela relaxou um pouco, mas as lágrimas começaram a descer pelo rosto. Onde eu estou? Perguntou, a voz rouca, quase um sussurro. Num hotel, perto da BR-165. Você está segura agora. O que aconteceu com você? Ela fechou os olhos, as lágrimas caindo mais rápido, levantou as mãos ao rosto e começou a soluçar. Eu não sabia o que fazer, só ficava ali esperando. Depois de um tempo, ela respirou fundo e me olhou de novo. Você não devia ter me encontrado, disse ela, a voz tremendo. Eles vão me procurar, eles vão achar, e quando acharem, vão me matar. Senti um arrepio subir pela espinha. Quem vai te matar? O que você fez? Ela balançou a cabeça, os olhos fechados de novo. Eu vi algo que não devia, e agora não tem volta. Não tem volta. Fiquei olhando para ela, o medo estampado no rosto, o corpo tremendo mesmo coberto com o cobertor. Naquele momento, percebi que tinha me metido em algo muito maior do que imaginava. Algo perigoso, algo que podia mudar tudo. E a única certeza que tinha era que não podia deixá-la sozinha, não agora. Fiquei sentado naquela cadeira velha por quase uma hora, apenas observando ela chorar. Não sabia o que dizer, não sabia como ajudar. Minha vida sempre foi simples, pegar a carga, entregar no destino, voltar. Nunca me meti em confusão, nunca tive problemas além das contas do mês. E agora estava ali, num quarto de hotel barato, com uma moça que dizia que ia morrer. Ela finalmente parou de chorar e ficou olhando para o céu, os olhos vermelhos e inchados. A respiração ainda estava irregular, como se a qualquer momento fosse voltar a soluçar. Eu me levantei devagar e fui até o banheiro, molhei uma toalha e voltei. Comecei a limpar o rosto dela, tirando a lama, os restos de terra. Aos poucos os traços dela foram aparecendo. Era bonita, tinha uma aparência frágil, mas algo nos olhos fechados, nas duas sobrancelhas franzidas, mostrava força. Uma força que tinha sido quebrada recentemente. Sentei na cadeira ao lado da cama e fiquei observando ela. Quem você é? Pensei. O que você fez? O que você viu? As perguntas martelavam na minha cabeça, mas nenhuma resposta vinha.
Peguei o bilhete de novo. Li mais uma vez. Ela sabe demais. Não procurem. Senti um frio na barriga. Aquilo não era um acidente. Não era alguém que caiu do caminhão. Alguém tinha deixado ela ali de propósito. Alguém queria que ela sumisse. Enquanto eu pensava, ela mexeu de novo. Dessa vez os olhos se abriram devagar. Estavam desorientados, assustados. Ela olhou para o céu, depois para mim, e num reflexo instantâneo, tentou se levantar, se afastar. Calma, disse eu, levantando as mãos. Calma, eu não vou te machucar. Eu te encontrei na estrada. Você estava amarrada, desmaiada. Eu só te trouxe para um lugar seguro. Ela me olhou com desconfiança, a respiração acelerada, o corpo todo tenso. Ficou assim por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Então, devagar, ela relaxou um pouco, mas as lágrimas começaram a descer pelo rosto. Onde eu estou? Perguntou. Como se estivesse decidindo se podia confiar em mim. Depois de um tempo, respondeu baixinho. Marina. Marina, repeti, tentando gravar o nome. Eu sou o Roberto, e eu preciso que você me conte o que aconteceu. Não vou te entregar para ninguém. Não vou chamar a polícia sem você querer. Mas eu preciso entender. Marina fechou os olhos e respirou fundo várias vezes. Quando abriu de novo, havia uma decisão ali, como se tivesse finalmente aceitado o que precisava falar. Eu trabalhava num escritório de contabilidade, começou ela, a voz ainda fraca, em Cuiabá. Era uma firma pequena, uns 10 funcionários no máximo. Eu era auxiliar, fazia lançamentos, organizava papelada, essas coisas. Trabalho simples, sabe? Nada demais. Assenti, esperando ela continuar. O dono, seu Ademir, sempre foi meio estranho, nervoso, desconfiado, mas pagava em dia, então ninguém questionava muito. Faz uns 3 meses, ele começou a receber uns clientes diferentes, homens de terno caro, carros importados. Eles chegavam sempre no final do dia, quando quase todo mundo já tinha ido embora. Marina pausou, os olhos ficando distantes, como se estivesse revivendo aqueles momentos. Eu costumava sair por último porque morava longe e aproveitava o ônibus das 7. Então sempre via esses homens chegando. No começo não pensei em nada, achei que eram só clientes com mais dinheiro. Mas aí, uma noite, eu esqueci minha carteira na gaveta da mesa. Voltei para pegar. Já era quase 8 horas. O escritório estava escuro. Achei que não tinha ninguém. Mas quando passei pelo corredor, ouvi vozes na sala de seu Ademir. Ela parou de novo, as mãos apertando o cobertor com força. Eu não ia escutar, continuou, mas a porta estava entreaberta e eu ouvi meu nome. Eles estavam falando de mim, dizendo que eu era certinha demais, que ficava até tarde, que podia ser um problema. Fiquei paralisada ali no corredor, sem saber se continuava ou se fugia. E o que você fez? Perguntei, sentindo meu estômago apertar. Fiquei. Escutei tudo. Marina respirou trêmulo. Eles estavam falando de dinheiro, muito dinheiro. Notas fiscais falsas, empresas fantasmas, lavagem de dinheiro. Seu Ademir estava ajudando esses homens a esconder ganhos ilícitos. Ele falsificava documentos, criava empresas que não existiam, passava dinheiro de um lado para o outro para deixar tudo limpo. Senti um peso no peito. Aquilo era sério, muito mais sério do que eu imaginava. E eles te viram? Marina balançou a cabeça. Não naquele dia. Consegui sair sem fazer barulho, mas eu fiquei apavorada. Não dormi naquela noite. Fiquei pensando no que devia fazer. Se devia contar para alguém, se devia só fingir que não sabia de nada. E o que você decidiu? Ela fechou os olhos com força, como se a resposta doesse. Decidi contar. Fui num contador amigo do meu pai, o senhor Valdemar. Ele era de confiança, trabalhava com isso há mais de 30 anos. Contei tudo para ele, achando que ele saberia o que fazer. Ele me ouviu com atenção, anotou alguns nomes que eu mencionei e disse que ia me ajudar, que conhecia gente certa para denunciar isso sem eu correr risco. Marina abriu os olhos e me olhou diretamente, e o que vi ali me assustou. Era medo puro, mas também culpa. Eu confiei nele, ela disse, a voz quebrando.
Mas o senhor Valdemar conhecia seu Ademir há anos, eles tinham feito faculdade juntos, e em vez de me ajudar, ele me entregou. Fiquei em silêncio, processando aquilo. A traição de alguém que deveria protegê-la tinha sido o começo de tudo. No dia seguinte, quando cheguei no trabalho, seu Ademir me chamou na sala dele. Disse que precisava conversar comigo. Quando entrei, tinha 2 homens lá dentro, os mesmos que eu tinha visto na noite que voltei para pegar minha carteira. Eles trancaram a porta. Marina começou a tremer de novo, o corpo todo tenso. Me encurralaram. Disseram que sabiam que eu escutei tudo, que eu era uma ameaça. Seu Ademir tentou me acalmar, disse que não queriam me machucar, que só precisavam ter certeza de que eu não ia falar nada. Mas os outros 2 não estavam preocupados em ser gentis. Ela parou, respirando com dificuldade. Eu esperei, dando tempo para ela juntar coragem para continuar. Me obrigaram a sentar. Começaram a fazer perguntas. Quem mais sabia? Com quem eu tinha conversado? Eu tentei mentir. Disse que não tinha falado com ninguém, mas eles não acreditaram. Um deles pegou meu celular e viu que eu tinha ligado para o senhor Valdemar. Foi aí que eles tiveram certeza. E o que eles fizeram? Perguntei, mas já temia a resposta. Me seguraram no escritório o dia inteiro. Não deixaram eu sair, não deixaram eu ligar para ninguém. Ficaram discutindo o que fazer comigo. Um deles queria me deixar ir, desde que eu assinasse uns papéis dizendo que não sabia de nada. O outro disse que isso não era suficiente, que eu sempre seria um risco. Marina limpou as lágrimas que começaram a cair de novo. Quando anoiteceu, eles me colocaram num carro, vendaram meus olhos, amarraram minhas mãos. Rodamos por horas. Eu achei que iam me matar ali mesmo, num lugar isolado onde ninguém ia achar meu corpo. Mas aí o carro parou. Eles me tiraram, ainda vendada, e senti que estava numa estrada. Ouvia o barulho de caminhões passando. Meu coração apertou. A BR-165. Tinha sido ali. Um deles tirou a venda. Estava escuro, só via as luzes dos carros ao longe. Ele enfiou um bilhete no meu bolso e disse: "Você tem sorte que o chefe não quis sujar as mãos. Mas se você aparecer de novo, se você abrir a boca, não vai ter piedade. Você vai sumir de verdade." Depois eles me empurraram para o chão e foram embora. Ouvi o carro acelerando, se afastando. Tentei me soltar das cordas, mas não consegui. Fiquei ali, tentando gritar, mas nenhum carro parava. Até que desmaiei. Fiquei olhando para ela, sem conseguir falar. A história era revoltante, cruel. Ela não tinha feito nada de errado, só tinha tentado fazer o certo e quase morreu por isso. "Você precisa denunciar isso", disse, finalmente. "Você precisa contar para alguém que possa te proteger." Marina balançou a cabeça com força. "Não posso. Você não entendeu. Eles têm contatos, eles sabem gente. Se eu for numa delegacia, eles vão saber, e aí vão me achar de verdade. Dessa vez não vão me deixar viva." "Mas você não pode ficar fugindo para sempre. Você precisa de proteção, precisa de justiça." "Justiça?" Marina riu, mas era um riso amargo, sem alegria. Justiça para quem tem dinheiro e poder é diferente da justiça para gente como eu. Eles vão subornar quem for preciso, vão ameaçar, vão fazer o que for necessário para se proteger. E eu vou acabar morta em alguma vala. O silêncio caiu pesado no quarto. Eu sabia que ela tinha razão em ter medo, mas também sabia que não podia simplesmente deixá-la desaparecer sem fazer nada. "Então, o que você quer fazer?" perguntei. Marina me olhou, os olhos cansados, derrotados. "Eu só quero sumir, ir para bem longe, para um lugar onde eles não me achem, mudar de nome, começar de novo. É a única chance que eu tenho." Fiquei pensando. Era uma solução desesperada, mas talvez fosse a única mesmo. Mas para onde ela podia ir? Sem dinheiro, sem documentos, sem ninguém para ajudar. "Você tem família?" "Minha mãe mora em Goiânia, mas não posso ir para lá. É o primeiro lugar onde eles vão procurar." "Amigos? Alguém que possa te esconder por um tempo?" Ela pensou por um momento, depois balançou a cabeça. "Não tenho ninguém. Sempre fui meio solitária, e não posso colocar ninguém em risco." Olhei para ela, tão vulnerável, tão assustada, e senti algo se mover dentro de mim.
uma vontade de ajudar que eu não sentia há muito tempo. Desde que minha esposa morreu, eu me tinha fechado para o mundo. Tinha decidido que era mais fácil não se envolver, não se importar. Mas Marina precisava de alguém. E por algum motivo que eu não entendia completamente, eu queria ser esse alguém. Escuta, disse, medindo as palavras. Eu faço entregas por todo o Brasil. Conheço gente em várias cidades, lugares pequenos onde ninguém faz perguntas. Posso te levar para algum lugar seguro, te ajudar a começar de novo. Marina me olhou com surpresa, como se não acreditasse no que estava ouvindo. Você realmente faria isso? Perguntou, a voz quase inaudível. Sim. Marina respirou fundo, e pela primeira vez desde que acordou, vi um lampejo de esperança naquele rosto cansado. Obrigada, ela sussurrou. Mas antes que eu pudesse responder, ouvimos um barulho do lado de fora. Passos no corredor, vozes, e então uma batida forte no quarto ao lado. Marina congelou, o corpo todo tenso. Olhos arregalados de medo. Eles me acharam! Ela sussurrou, o pânico tomando conta. Eles me acharam! Coloquei o dedo nos lábios pedindo silêncio e me aproximei devagar da porta. Meu coração batia tão forte que achei que Marina podia ouvir dali da cama. Encostei o ouvido na madeira velha e tentei entender o que estava acontecendo lá fora. As vozes ficaram mais claras. Era o recepcionista conversando com alguém. Não, senhor, não vi nenhuma moça por aqui. Só um caminhoneiro que pegou um quarto para descansar algumas horas. Tem certeza? A voz do outro homem era grossa, impaciente. Uma moça jovem, cabelos castanhos, magra, pode estar machucada. Não vi ninguém assim. E olha, já é quase 5 da manhã. Não teve movimento essa noite. Houve uma pausa e eu prendi a respiração. Marina estava encolhida na cama, as mãos tapando a boca para não fazer barulho, os olhos cheios de lágrimas. Tá bom, se ver alguma coisa, me liga. Ouvi o som de algo sendo colocado sobre o balcão, provavelmente um cartão. Tem uma recompensa boa para quem ajudar a gente a encontrar ela. Pode deixar, qualquer coisa eu ligo. Os passos se afastaram, ouvi a porta da recepção se abrindo e fechando. Esperei mais alguns minutos antes de me afastar da porta. Quando olhei para Marina, ela estava tremendo da cabeça aos pés. Eles estão procurando, ela sussurrou. Estão procurando por toda a região. Mas não te acharam ainda, eu disse, tentando parecer calmo, mesmo com o medo apertando meu peito. E não vão achar se a gente sair daqui agora. Para onde? Eles devem estar vigiando a estrada, os postos, tudo. Ela tinha razão. Se eles estavam procurando ativamente, ia ser difícil sair sem ser notado. Mas ficar ali também não era opção. O recepcionista parecia confiável, mas uma recompensa podia fazer qualquer um mudar de ideia. Meu caminhão está estacionado nos fundos, eu disse, pensando rápido. Tem uma estrada de terra que sai por trás do posto. Os caminhoneiros usam às vezes como atalho para evitar o pedágio. É mais longa, mais irregular, mas dá para chegar na cidade vizinha sem passar pela BR principal. Marina me olhou com uma mistura de medo e esperança. Você acha que conseguimos? A gente precisa tentar. Recolhi as poucas coisas que tínhamos, que no caso era só a manta que eu tinha usado para cobrir Marina. Abri a porta devagar. Olhei para os 2 lados do corredor. Vazio. Fiz sinal para ela me seguir. Saímos do quarto em silêncio, mantendo o máximo de discrição possível. A recepção ficava do outro lado do prédio, então tínhamos chance de chegar ao caminhão sem sermos vistos. Caminhamos rápido pelo corredor estreito. Marina estava descalça ainda, e eu percebi que isso ia ser um problema. Os pés dela estavam machucados, cheios de cortes e arranhões. Cada passo parecia doer, mas ela não reclamou, só apertava os lábios e continuava. Chegamos à porta dos fundos. Abri com cuidado e olhei lá fora. O sol ainda não tinha nascido completamente, mas o céu já estava clareando. Meu caminhão estava ali, no canto mais afastado do estacionamento, meio escondido por uma árvore grande. Perfeito. Vamos, sussurrei. Corremos os poucos metros que separavam o prédio do caminhão. Abri a porta do carona e ajudei Marina a subir. Ela se encolheu no banco, puxando a manta sobre o corpo. Dei a volta, subi do lado do motorista e liguei o motor.
O barulho me pareceu alto demais naquele silêncio da madrugada, mas não tinha outra escolha. Saí devagar do estacionamento, contornando o prédio e procurando a estrada de terra. Encontrei a entrada quase escondida entre arbustos. Era estreita, cheia de buracos, mas ia servir. Entrei nela e acelerei o quanto o caminhão permitia naquele tipo de terreno. A estrada chacoalhava o caminhão inteiro. Marina se segurava no painel, o rosto pálido. Eu mantinha os olhos fixos à frente, desviando de pedras maiores e de buracos profundos. Aquela estrada tinha uns 15 quilômetros até encontrar a rodovia estadual que levava para São José dos Quatro Marcos. Se conseguíssemos chegar lá sem sermos vistos, teríamos chance. Eles vão descobrir que você me ajudou, Marina disse, depois de alguns minutos de silêncio. O recepcionista te viu, ele vai contar para eles. Deixa que eu me preocupo com isso, respondi, mas sabia que ela tinha razão. Eu tinha acabado de me tornar parte daquilo tudo. Se eles descobrissem que eu tinha levado Marina, eu viraria alvo também. Mas não me arrependi. Olhei de lance para ela, tão assustada e vulnerável, e soube que tinha feito a escolha certa, mesmo que isso significasse complicar minha própria vida. Rodamos por quase 40 minutos naquela estrada terrível. O caminhão reclamava em cada solavanco, mas aguentou firme. Quando finalmente chegamos na rodovia estadual, respirei aliviado. A estrada era asfaltada, bem cuidada, e não tinha quase movimento àquela hora. Para onde a gente vai agora? Marina perguntou. Pensei por um momento. Precisávamos de um lugar onde ela pudesse se recuperar, onde tivesse gente de confiança que não fizesse muitas perguntas. E então me lembrei. Tenho um amigo em Tangará da Serra, o seu Benedito. Ele tem uma oficina mecânica e uns quartos que aluga para os caminhoneiros. É gente boa, discreta. Já me ajudou algumas vezes quando o caminhão quebrou no meio da noite. Você acha que vai aceitar me esconder? Acho que sim. Ele não é de julgar ninguém. E se eu pedir, ele ajuda. Marina assentiu, mas não parecia totalmente convencida. Não que eu a culpasse. Depois de ter sido traída pelo Sr. Valdemar, ela tinha todo o direito de desconfiar de qualquer pessoa. Seguimos pela rodovia por mais de 1 hora. O sol já estava alto quando chegamos em Tangará da Serra. A cidade estava acordando, algumas lojas abrindo, pessoas saindo para trabalhar. Dirigi até a oficina do seu Benedito, que ficava num bairro mais afastado do centro. Estacionei o caminhão e olhei para Marina. Fica aqui, vou falar com ele primeiro. Ela concordou, se encolhendo ainda mais no banco como se quisesse se tornar invisível. Desci e caminhei até a oficina. Seu Benedito estava agachado perto de um carro, mexendo em algo no motor. Quando me ouviu chegar, levantou a cabeça e sorriu. Roberto, que surpresa boa, meu amigo. Tá com problema no caminhão? Não, seu Benedito. Na verdade, eu preciso de um favor. O sorriso dele diminuiu um pouco e ele se levantou limpando as mãos num pano velho. Que tipo de favor? Respirei fundo. Não tinha como explicar aquilo de forma simples. É complicado. Tem uma moça no meu caminhão. Ela está correndo perigo. Foi abandonada na estrada por uns homens perigosos. Eu ajudei, mas agora eles estão procurando por ela. Ela precisa de um lugar para ficar escondida por uns dias até eu descobrir o que fazer. Seu Benedito me olhou sério, os olhos estudando meu rosto como se tentasse decidir se eu estava falando a verdade. Isso é coisa séria, Roberto. Que tipo de perigo? Ela viu algo que não devia. Gente fazendo negócio sujo. Eles tentaram se livrar dela, mas eu encontrei a tempo. Ele ficou em silêncio por um momento, pensando. Então suspirou. Traz ela aqui. Vamos conversar. Voltei para o caminhão e ajudei Marina a descer. Ela estava ainda mais pálida, se é que isso era possível. Segurava meu braço com força quando caminhávamos até a oficina. Seu Benedito olhou para ela e via a expressão dele mudar. Era impossível não ver o estado em que ela estava. Os pés machucados, a roupa rasgada e suja, o rosto marcado pelo cansaço e pelo medo. Meu Deus, murmurou. O que fizeram com você, menina? Marina abaixou os olhos, sem conseguir responder. Eu contei para ele, de forma resumida, o que aconteceu. Seu Benedito escutou tudo em silêncio, o rosto ficando cada vez mais sério. Quando terminei, ele balançou a cabeça. Isso é mais sério do que eu imaginava, mas não vou deixar a menina na mão. Ele olhou para Marina e disse,
Você pode ficar aqui por enquanto. Tenho um quarto vago nos fundos da casa. Não é luxo, mas é limpo e seguro. Minha esposa vai cuidar de você, dar comida, roupa limpa. Marina levantou os olhos e, pela primeira vez desde que a encontrei, vi algo além de medo. Era gratidão. Obrigada, ela disse, a voz falhando. Muito obrigado. Não precisa agradecer. A gente ajuda quem precisa, simples assim. Seu Benedito chamou a esposa, Dona Lourdes, e explicou a situação. Ela era uma senhora baixinha, rechonchuda, com um rosto gentil e olhos bondosos. Quando viu Marina, não fez perguntas, só a abraçou. Vem comigo, minha filha. Vou te dar um banho quente, comida e roupa limpa. Depois você descansa. Marina olhou para mim antes de seguir Dona Lourdes, como se quisesse ter certeza de que eu não ia abandoná-la ali. Eu volto, eu disse. Prometo. Ela assentiu e foi com a senhora para dentro da casa. Fiquei ali na oficina com seu Benedito. Ele me olhou sério. O olhar dele parecia carregado de uma sabedoria antiga e que eu tinha apenas visto poucas vezes na vida. Aquele olhar que só quem já passou por muita coisa tem. Me ofereceu um café que aceitei com gratidão. Estávamos sentados em 2 cadeiras velhas quando ele perguntou: "E agora, Roberto? Qual é o plano?" "Não sei", admiti. "Ela não pode voltar para a vida dela, não pode ficar em Cuiabá. Esses homens vão continuar procurando. E você, vai se envolver mais nisso?" Olhei para o café na minha mão. Era uma boa pergunta. A decisão inteligente seria deixar Marina ali com o seu Benedito e seguir minha vida. Eu tinha feito minha parte, tinha salvado ela, tinha colocado ela num lugar seguro. Ninguém podia me cobrar mais do que isso. Mas quando pensei em simplesmente ir embora, algo dentro de mim se revoltou. Marina não tinha ninguém, e por algum motivo que eu não conseguia explicar totalmente, eu sentia que precisava ver aquilo até o fim. "Vou ajudar ela", eu disse. "Vou descobrir um jeito de tirá-la dessa." Seu Benedito me olhou com uma expressão que misturava preocupação e admiração. "Você é um homem bom, Roberto, mas cuidado. Às vezes a bondade pode custar caro." "Eu sei, mas não posso deixar ela sozinha." Ficamos conversando mais um pouco, planejando os próximos passos. Seu Benedito sugeriu que Marina ficasse escondida por pelo menos uma semana, até as coisas esfriarem um pouco. Enquanto isso, eu podia tentar descobrir mais sobre os homens que estavam atrás dela, talvez encontrar uma forma de provar o que ela sabia sem colocá-la em risco. Era um plano frágil, cheio de incertezas, mas era o que tínhamos. Quando Dona Lourdes voltou, disse que Marina tinha tomado banho e estava dormindo. A pobre moça estava exausta. Decidi que era hora de eu também descansar um pouco. Seu Benedito me ofereceu outro quarto e eu aceitei. Deitei naquela cama estreita e tentei dormir, mas não consegui. Minha cabeça não parava de pensar em tudo o que tinha acontecido nas últimas horas. Como uma simples viagem de rotina tinha se transformado nisso. Como eu, que sempre evitou problemas, tinha acabado no meio de uma situação tão perigosa. Mas no fundo, eu sabia a resposta. Era porque pela primeira vez em muito tempo, eu tinha encontrado um propósito. Depois da morte da minha esposa, eu apenas existia, seguindo a rotina sem realmente viver. Mas agora, ajudando Marina, eu sentia que estava fazendo algo que importava. Finalmente, o cansaço venceu e eu dormi. Acordei algumas horas depois com o som de vozes lá fora. Levantei rápido, o coração disparado. Fui até a janela e olhei. Meu sangue gelou. Tinha um carro preto estacionado na frente da oficina e 2 homens de terno conversando com seu Benedito. Eles tinham nos encontrado. Meu primeiro instinto foi correr até o quarto onde Marina estava. Saí do meu quarto o mais silencioso que consegui e atravessei o corredor. Bati de leve da porta dela. Nada. Bati de novo, um pouco mais forte. Ouvi um movimento lá dentro e então a porta se abriu. Marina estava com uma roupa emprestada de Dona Lourdes, o cabelo ainda úmido do banho. Quando viu minha expressão, o rosto dela se fechou. "O que foi?" perguntou. Mas já sabia. Eu via o medo voltando para os olhos dela. "Tem 2 homens lá fora conversando com seu Benedito. Não sei se são eles, mas..." Não precisei terminar. Marina recuou para dentro do quarto, as mãos tremendo. Entrei e fechei a porta atrás de mim.
A gente precisa sair daqui, ela sussurrou. Calma, vamos esperar para ver o que eles querem. Pode não ser nada. Mas eu não acreditava nisso, e ela também não. Ficamos ali parados, ouvindo. As vozes lá fora ficaram mais altas. Consegui distinguir a de seu Benedito, firme, mas educada. Os outros homens falavam com autoridade, fazendo perguntas. Já disse que não vi nenhuma moça por aqui. Aqui só passa caminhoneiro mesmo. E aquele caminhão ali, de quem é? Meu estômago se apertou. Eles tinham visto meu caminhão. É de um amigo meu, o Roberto. Ele parou aqui para descansar, veio de Cáceres. A gente precisa falar com ele. Houve uma pausa, então ouvi os passos se aproximando da casa. Marina me agarrou o braço com força. Olhei ao redor procurando uma saída, mas o quarto só tinha uma janela pequena que dava para os fundos. Talvez desse para passar, mas seria arriscado. A porta da casa se abriu. Ouvi Dona Lourdes falando, tentando ganhar tempo. Ele está dormindo, coitado. Viajou a noite toda. A gente pode esperar. Mas o que vocês querem com ele? Só fazer umas perguntas, nada demais. Os passos continuaram. Estavam vindo para o corredor. Tomei uma decisão rápida. Fiz sinal para Marina ficar quieta e abri o quarto do corredor. Saí para o corredor e fechei a porta atrás de mim, bem na hora que os dois homens apareceram na minha frente. Eram os mesmos tipos que Marina tinha descrito. Ternos caros, expressão dura, olhos que não perdoavam nada. Um deles era mais alto, magro, com cabelo grisalho. O outro era mais baixo, atarraco, com uma cicatriz na sobrancelha. Roberto? Perguntou o mais alto. Sim, posso ajudar? Eles me olharam de cima a baixo, avaliando. Sou o senhor Carvalho, e esse é o Marcos. A gente está procurando uma moça, Marina Santos. Ela trabalha num escritório em Cuiabá e desapareceu há 2 dias. A família está preocupada. Contratou a gente para ajudar a encontrá-la. Era mentira. Eu sabia que era mentira. Mas tentei manter a expressão neutra. Sinto muito, mas não conheço nenhuma Marina. É que o recepcionista do hotel na BR disse que um caminhoneiro pegou o quarto lá de madrugada e depois vocês sumiram. Achamos estranho. Eu só parei para descansar. Depois continuei minha viagem. O tal de Marcos deu um passo à frente, chegando mais perto de mim. E não viu nada de estranho na estrada? Nenhuma moça? Não vi nada. Eles trocaram um olhar. Não estavam acreditando em mim, isso era óbvio, mas não tinham provas, ainda. Tem certeza? Insistiu Carvalho. Porque se você estiver escondendo informação, pode se meter em problema sério. Já disse que não vi nada. E agora, se me dão licença, eu preciso voltar a descansar. Tenho uma entrega ainda para fazer hoje. Tentei passar por eles, mas Marcos me barrou, colocando a mão no meu peito. Não tão rápido. Tirem a mão de mim, eu disse, a voz saindo mais firme do que eu esperava. Seu Benedito apareceu no corredor naquele momento e com ele veio Dona Lourdes. Olha aqui, disse seu Benedito, se posicionando do meu lado. Vocês já fizeram as perguntas de vocês. O Roberto disse que não sabe nada. Agora acho melhor vocês ir embora. Carvalho sorriu, mas era um sorriso frio. Claro, a gente não quer causar problemas. Ele me olhou direto nos olhos. Mas se você se lembrar de alguma coisa, qualquer coisa, aqui está o meu cartão. Tem uma boa recompensa para quem ajudar a família a encontrar a Marina. Ele estendeu um cartão, peguei sem olhar e coloquei no bolso. Podem ir, disse seu Benedito, mais firme agora. Os 2 homens saíram, mas não antes de lançar um último olhar ao redor, como se estivessem memorizando cada detalhe. Quando a porta se fechou, todos nós ficamos em silêncio, ouvindo o barulho do carro indo embora. Só quando o som do motor desapareceu completamente é que respirei aliviado. Mas o alívio durou pouco. Eles não acreditaram, eu disse. Eles vão ficar de olho. Seu Benedito concordou. E se descobrirem que ela está aqui, voltam, e dessa vez não vão ser educados. Voltei para o quarto de Marina. Ela estava sentada na cama, abraçando os joelhos, o rosto enterrado entre os braços. Quando entrei, ela levantou a cabeça. Eram eles? Perguntou, embora já soubesse a resposta. Sim. Eles vão voltar, você sabe que vão. Eu sei, por isso a gente precisa sair daqui, hoje mesmo. Marina se levantou, mas cambaleou. Segurei ela pelo braço. Você tá bem? Tô fraca, não comi direito há dias, não dormi direito há mais tempo ainda.
Dona Lourdes entrou no quarto naquele momento com uma bandeja. Tinha um prato de comida, arroz, feijão, frango e um copo de suco. Come isso agora, ela disse, colocando a bandeja na mesinha. Você precisa de força. Marina comeu devagar, cada garfada parecendo custar esforço. Enquanto isso, eu e seu Benedito conversávamos no corredor. Para onde vocês vão? Ele perguntou. Não sei ainda. Preciso levá-la para longe, para um lugar onde esses homens não pensem em procurar. E depois? Era a pergunta que eu também estava me fazendo. Depois do quê? A gente não podia fugir para sempre. Uma hora ou outra, Marina teria que encarar aquilo. Mas como? Ela precisa de provas, eu disse pensando alto. Provas do que esses homens estão fazendo. Se ela tiver provas sólidas, pode ir direto para a imprensa, para o Ministério Público. Aí eles não vão poder fazer nada. E como conseguir essas provas? Não sei, mas é a única saída. Voltei para o quarto de Marina. Ela tinha terminado de comer e estava com um pouco mais de cor no rosto. A gente precisa conversar, eu disse sentando na cadeira ao lado da cama. Você disse que viu documentos, ouviu conversas. Você tem alguma prova do que esses homens estão fazendo? Ela pensou por um momento, depois balançou a cabeça. A cabeça. Não, eu só vi e ouvi, mas não fotografei nada, não copiei nenhum arquivo. Fui burra, devia ter guardado provas antes de contar para o Sr. Valdemar. E no escritório, onde seu chefe guardava esses documentos? No cofre dele, na sala, mas é trancado com senha. Você sabe a senha? Não, mas... Ela parou, pensando. Mas eu lembro de alguns nomes. Nomes de empresas que ele usava nas falsificações e datas. Eu tenho boa memória com números. Isso era alguma coisa. Se conseguíssemos provar que essas empresas eram fantasmas, que os documentos eram falsos, talvez tivéssemos uma chance. Você conseguiria escrever tudo o que lembra? Perguntei. Acho que sim. Pedi papel e caneta para Dona Lourdes. Marina passou a próxima hora escrevendo tudo o que conseguia se lembrar. Nomes de empresas, CNPJs, valores, datas. Era muita informação, e eu não sabia se seria suficiente, mas era um começo. Enquanto ela escrevia, fiquei pensando no próximo passo. Precisávamos de alguém que entendesse de contabilidade, que pudesse analisar aquelas informações e confirmar se eram mesmo fraudes, e que fosse de confiança. Foi quando me lembrei de alguém. Tenho uma prima em Campo Grande, eu disse. A Patrícia. Ela é contadora. Trabalhava numa grande empresa antes de abrir o próprio escritório. É gente séria, de confiança. Marina levantou os olhos do papel. Você acha que ela ajudaria? Acho que sim. Se eu explicar a situação, ela vai entender. Mas isso pode colocar ela em perigo também. A gente não vai envolvê-la diretamente. Só vamos pedir que ela analise as informações, que confirme se é fraude mesmo. Não precisa dizer de onde veio. Marina não parecia totalmente convencida, mas assentiu. Terminamos de fazer a lista e guardei os papéis com cuidado. A gente sai daqui a pouco, eu disse. Vamos para Campo Grande. É longe o suficiente para eles não pensarem em procurar de imediato. Seu Benedito nos ajudou a preparar tudo. Colocou combustível extra no caminhão, nos deu comida para a viagem e Dona Lourdes separou algumas roupas para Marina. Quando tudo estava pronto, nos despedimos. Obrigado por tudo, eu disse, apertando a mão de seu Benedito com força. Se cuida, Roberto, e cuida da menina também. Vou cuidar. Marina abraçou Dona Lourdes, chorando. A senhora me salvou a vida, nunca vou esquecer. Vai com Deus, minha filha, e não desiste, sempre tem um jeito. Subimos no caminhão e saímos de Tangará da Serra. Dessa vez peguei a estrada principal. Era arriscado, mas a de terra seria lenta demais. Precisávamos de velocidade agora. Rodamos em silêncio por um bom tempo. Marina olhava pela janela, perdida em pensamentos. Eu mantinha os olhos na estrada, mas também no retrovisor, sempre checando se não estávamos sendo seguidos. Roberto, ela disse depois de um tempo. Sim? Por que você está fazendo tudo isso? Você podia ter me deixado no hotel, ou na casa do seu Benedito. Podia ter seguido sua vida. Pensei na resposta. Era uma pergunta que eu mesmo tinha me feito várias vezes. Porque é o certo. E porque, sei lá, há 8 anos minha esposa morreu num acidente.
Desde então, eu só tenho vivido no automático. Trabalho, estrada, trabalho, estrada. Não tinha propósito em nada. Mas ajudar você, isso me faz sentir que estou fazendo algo que importa. Marina ficou em silêncio por um momento. Sinto muito pela sua esposa. Obrigado. E obrigado por me ajudar, mesmo sabendo que isso pode te custar caro. A gente vai sair dessa, eu disse, com mais confiança do que realmente sentia. Juntos. Ela sorriu pela primeira vez desde que a conheci. Era um sorriso pequeno, cansado, mas genuíno. Juntos, repetiu. Continuamos pela estrada. O sol estava se pondo quando vi pelo retrovisor um carro escuro se aproximando, muito rápido. Meu coração disparou. Marina, eu disse, tentando manter a calma. Abaixa, agora. Ela olhou para trás e viu o carro. O rosto dela ficou branco. São eles, sussurrou. O carro acelerou ainda mais, ultrapassando outros veículos de forma perigosa. Estava vindo direto para a gente. E eu sabia que dessa vez não ia ser só conversa. Apertei o acelerador, mas o caminhão era pesado, lento. Não tinha como competir com um carro em velocidade. O veículo escuro se aproximou ainda mais, agora quase colado na traseira do meu caminhão. Podia ver 2 homens dentro, e reconheci um deles. Era o Marcos, o da cicatriz na sobrancelha. Segura firme, eu disse para Marina, que estava agachada no chão do caminhão, o corpo todo tremendo. O carro acelerou e veio pela lateral, tentando me forçar a parar. Eu desviei, mantendo o caminhão na pista, mas eles tentaram de novo, dessa vez mais agressivos. O carro bateu de leve na lateral do caminhão. O impacto me fez perder um pouco o controle, mas consegui estabilizar. Meu coração batia descompasso. Nunca tinha passado por nada assim. Era como estar num filme, só que era real, e o medo era mais intenso do que eu jamais imaginei. O carro recuou e veio de novo, dessa vez tentando me ultrapassar pela frente. Se conseguissem, iam me bloquear na estrada. Pensei rápido. À frente, via uma saída para uma estrada secundária. Era arriscado, mas talvez fosse a minha única chance. Segura! Gritei e virei o volante bruscamente. O caminhão derrapou entrando na estrada secundária. Ouvi os pneus cantando no asfalto, senti o veículo balançar perigosamente. Por um segundo, achei que ia capotar, mas o caminhão se estabilizou e eu continuei acelerando. O carro escuro também virou, mas eles não esperavam minha manobra e perderam alguns segundos. Ganhei uma pequena vantagem. A estrada secundária era mais estreita, cheia de curvas. O caminhão não era o ideal para aquilo, mas pelo menos ali eles não conseguiam me ultrapassar facilmente. Dirigi com tudo que tinha, desviando de buracos, fazendo curvas apertadas. Marina estava no chão, segurando o banco com força. Olhei pelo retrovisor, o carro ainda estava lá, persistente. Eles não vão desistir, Marina disse, a voz abafada. Eu sei. A estrada começou a subir, entrando numa região de morros. O motor do caminhão reclamava com o esforço, mas continuava. Cheguei ao topo de uma subida e vi mais à frente uma bifurcação. Uma direção levava a volta para a rodovia principal. A outra entrava mata adentro, provavelmente levando a alguma fazenda ou vilarejo. Tomei a decisão num instante e virei para mata adentro. A estrada ficou ainda pior, de terra batida, cheia de pedras e raízes. O caminhão chacoalhava violentamente. Olhei para o retrovisor, o carro tinha parado na entrada da fazenda. Vi os homens saindo, discutindo. Aparentemente não queriam arriscar estragar o veículo naquela trilha. Senti um alívio momentâneo. Continuei por mais alguns metros até encontrar um lugar onde podia estacionar o caminhão meio escondido entre as árvores. Desliguei o motor e ficamos ali em silêncio absoluto, só ouvindo nossa respiração ofegante e o barulho dos grilos começando a cantar. A gente conseguiu, Marina disse, ainda no chão, sem acreditar. Por enquanto, mas eles sabem que estamos por aqui. Vão continuar procurando. Marina finalmente se levantou e sentou no banco, o rosto pálido, suado. Ela tremia da cabeça aos pés. Eu tô colocando você em perigo, ela disse, as lágrimas começando a cair. Você quase morreu por minha causa. Isso tem que parar. Eu tenho que me entregar. Não, eu disse, firme. Você não vai se entregar. Se fizer isso, eles te matam.
A gente já chegou longe demais para desistir agora. Mas e você? Sua vida, seu trabalho? Você vai perder tudo por causa de uma estranha que nem conhece direito? Olhei para ela, para aquele rosto marcado pelo sofrimento, pelos dias sem dormir, pelo medo constante, e senti algo dentro de mim, algo que não sentia há muito tempo. Era proteção, cuidado. Não era só porque era o certo a fazer, era porque eu me importava com ela. Você não é uma estranha, não mais. Marina me olhou por um longo momento, os olhos brilhando com lágrimas. Então ela assentiu, limpando o rosto com as costas da mão. O que a gente faz agora? Perguntou. Olhei ao redor, estava escurecendo rápido. Precisávamos de um plano, mas também precisávamos descansar. A adrenalina da perseguição estava passando e o cansaço voltava com força. Vamos ficar aqui essa noite, escondidos. Amanhã cedo a gente continua para Campo Grande, mas por estradas secundárias, longe da BR principal. E se eles nos acharem? Vamos nos revezar para ficar de guarda. Se virmos qualquer movimento, a gente sai daqui. Não era o melhor plano, mas era o que tínhamos. Acomodamos o caminhão o melhor possível entre as árvores, tentando escondê-lo da vista. Depois sentamos na cabine, as portas trancadas. A noite caiu completamente. Não havia lua e a escuridão era quase total. Só conseguíamos ver as sombras das árvores contra o céu estrelado. O silêncio era profundo, quebrado apenas pelos sons da mata, grilos, sapos, o fafalhar das folhas. Você dorme primeiro, eu disse para Marina. Eu fico de vigia. Não vou conseguir dormir. Tenta, você precisa. Ela se recostou no banco e fechou os olhos, mas eu via pela respiração que não estava dormindo. Ficamos assim por um tempo, cada um perdido em seus pensamentos. Roberto, ela disse depois de um tempo. Sim? Você acha que a gente vai conseguir? Acha que tem jeito de sair dessa? Eu queria dizer que sim, queria dar certeza. Mas seria mentira, e ela merecia honestidade. Não sei, admiti. Mas vamos tentar, é tudo que podemos fazer. Marina ficou quieta por um momento. Sabe o que é pior? Ela disse, a voz baixa. Não é nem o medo de morrer, é o medo de que tudo isso tenha sido para nada. Que eu tentei fazer o certo, mas no final nada muda. Os caras maus continuam livres, fazendo o que querem, e a gente só se ferra. Entendi o que ela queria dizer. Era uma sensação que eu também tinha, de impotência, de estar lutando contra algo muito maior que nós. Mas pelo menos a gente tentou, eu disse. Isso já é mais do que a maioria faz. É, mas às vezes me pergunto se vale a pena. Olhei para ela, para aquele rosto cansado, quebrado, e senti raiva. Raiva dos homens que fizeram aquilo com ela. Raiva de um mundo onde tentar fazer o certo te colocava em perigo. Vale, eu disse, com convicção. Sempre vale a pena fazer o certo, mesmo quando custa caro. Marina me olhou e vi um pouco da força voltando para os olhos dela. Obrigada, ela disse, por acreditar nisso, por acreditar em mim. Sempre. As horas passaram devagar. Eu fiquei acordado, atento a qualquer barulho estranho. Em alguns momentos achei ter ouvido passos, vozes, mas era só o vento ou algum animal. Marina finalmente conseguiu dormir, a respiração ficando mais regular. Olhei para ela dormindo e senti uma onda de determinação. Não ia deixar nada acontecer com ela, não depois de tudo que já passamos. Ia levar ela até Campo Grande, ia conseguir a ajuda da minha prima, ia encontrar um jeito de provar o que esses homens estavam fazendo. E então, finalmente, Marina poderia voltar a viver sem medo. Era um plano difícil, quase impossível, mas era a única esperança que tínhamos. Quando o primeiro raio de sol apareceu no horizonte, acordei Marina suavemente. Ela abriu os olhos assustada, mas relaxou quando me viu. Já é de manhã? Perguntou, a voz rouca de sono. Sim, a gente precisa sair logo, quanto mais cedo melhor. Ela se espreguiçou e assentiu. Comemos algumas das coisas que Dona Lourdes tinha preparado para a viagem. Pães, queijo, frutas. Não era muito, mas dava para aguentar. Liguei o caminhão devagar, tentando fazer o mínimo de barulho possível. Saímos da trilha com cuidado, voltando para a estrada de terra. Quando chegamos perto da porteira da fazenda, parei e olhei ao redor. Nenhum sinal do carro escuro. Eles devem ter ido embora, mas Marina não parecia convencida. Ou estão esperando em algum lugar.
Saímos da fazenda e voltamos para a estrada secundária. Em vez de voltar para a BR, continuei pelas estradas menores, seguindo na direção geral de Campo Grande, mas evitando as rotas principais. Era mais lento, mais cansativo, mais seguro. Rodamos por horas. A paisagem mudava aos poucos, de mata fechada para campos abertos, pequenos vilarejos, fazendas isoladas. Paramos uma vez num posto pequeno para abastecer e usar o banheiro. O frentista nos olhou com curiosidade, mas não disse nada. Estava quase na hora do almoço quando meu celular tocou. Era um número desconhecido. Hesitei, mas atendi. Alô? Roberto. Era uma voz que eu não reconhecia. Masculina, calma, mas com um tom ameaçador. Sabemos que você está com a Marina. Meu sangue gelou. Olhei para a Marina, que me observava preocupada. Quem é você? Perguntei. Isso não importa. O que importa é que você pare com essa bobagem de tentar ajudar ela. Você não sabe com quem está se metendo. E vocês não sabem com quem estão mexendo, respondi, tentando soar mais corajoso do que me sentia. O homem riu. Coragem é bom, mas não vai salvar você nem ela. Entrega a menina e a gente esquece que você existe. Continua com isso e você vai se arrepender. Vá para o inferno, eu disse e desliguei. Minhas mãos tremiam. Marina estava pálida. Eles sabem, sussurrou. Sabem que a gente está junto. Mas não sabem onde a gente está. Se soubessem, já teriam nos pego. Por quanto tempo mais a gente consegue se esconder? Não tinha resposta para isso. Só sabia que precisávamos chegar em Campo Grande o mais rápido possível. Lá, com a ajuda da minha prima, talvez conseguíssemos virar o jogo. Continuei dirigindo, o telefone agora desligado. A cada cidade que passávamos, a cada carro que nos ultrapassava, eu sentia o medo apertar o peito. Mas não podia desistir, não agora. O sol já estava se pondo quando finalmente vi a placa. Campo Grande, 50 quilômetros. Quase lá, só mais um pouco. Mas foi nesse momento que olhei para o retrovisor e vi algo que fez o meu coração parar. Um carro escuro, o mesmo de antes, vindo na nossa direção. E dessa vez não estava sozinho. Tinha outro carro junto. Eles tinham nos encontrado de novo. Meu primeiro instinto foi acelerar, mas sabia que não adiantaria. Eles eram mais rápidos e agora eram 2 carros. Olhei ao redor desesperado, procurando uma saída, qualquer coisa. E então vi, à frente, a entrada para Campo Grande, com um movimento intenso de carros. Se conseguíssemos chegar lá, entrar no meio do trânsito da cidade, talvez tivéssemos uma chance. Segura firme, eu disse para Marina, e acelerei o máximo que o caminhão permitia. Os carros vinham rápido, mas o trânsito da entrada da cidade estava começando a ficar congestionado. Consegui me meter entre outros veículos, buzinando, forçando passagem. Os carros escuros tentaram me seguir, mas o trânsito dificultava. Ganhei alguns metros de vantagem. Entrei na cidade e comecei a fazer curvas aleatórias, virando em rua sem pensar, só tentando perder os perseguidores. Marina estava agarrada no painel, o rosto branco de medo. Depois de vários minutos de manobras desesperadas, olhei para o retrovisor e não vi mais os carros. Tinha conseguido. Diminuí a velocidade, tentando parecer normal, só mais um caminhão no trânsito. Meu coração ainda batia descompassado, mas aos poucos fui recuperando o controle. Peguei o celular e liguei para minha prima, Patrícia. Ela atendeu no 3º toque. Roberto, que surpresa! Patrícia, eu preciso de ajuda, urgente. Posso ir na sua casa agora? Ela percebeu o tom de desespero na minha voz. Claro, o que aconteceu? Explico quando chegar. Qual o endereço? Ela me passou e eu dirigi até lá. Era uma casa num bairro tranquilo, classe média, com um pequeno jardim na frente. Estacionei o caminhão na rua e ajudei Marina a desembarcar. Ela estava exausta, mal conseguindo ficar em pé. Patrícia abriu a porta antes mesmo que eu batesse. Era uma mulher de uns 40 anos, cabelos pretos curtos, óculos de grau, expressão inteligente. Quando nos viu, o rosto dela se encheu de preocupação. Meu Deus, Roberto, o que aconteceu com vocês? É uma longa história. Podemos entrar? Ela nos levou para dentro. A casa era aconchegante, bem decorada. Sentamos na sala e, finalmente, contei tudo. Desde o momento que encontrei Marina na estrada até a perseguição que acabamos de escapar. Patrícia ouviu em silêncio, os olhos arregalados. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um momento, processando tudo. Isso é muito sério, Roberto. Muito mais sério do que você imagina. Eu sei, por isso preciso da sua ajuda.
Marina anotou tudo que lembra sobre as fraudes. Nomes de empresas, CNPJs, valores. Você pode analisar, ver se realmente é fraude? Patrícia pegou os papéis que Marina havia escrito e começou a ler. Sua expressão foi ficando cada vez mais séria. Essas empresas, eu conheço alguns desses nomes. Já ouvi falar em casos de investigação. Ela olhou para Marina. Você trabalhava para o Ademir Furtado? Marina assentiu, surpresa. Como você sabe? Porque o nome dele já apareceu em algumas denúncias anônimas. Nunca com provas suficientes, mas sempre com suspeitas. Se o que você viu é verdade, isso é grande, muito grande. Patrícia pegou o laptop dela e começou a pesquisar. Seus dedos voavam pelo teclado. Depois de alguns minutos, ela virou a tela para a gente. Olha isso. Essas 3 empresas que você mencionou, todas foram abertas no Zoom. Mesmo mês, no ano passado. Mesmo endereço registrado. E nenhuma delas tem funcionários. Não tem movimento real. São empresas de fachada. Marina se inclinou para frente, os olhos brilhando. Então eu tinha razão. É tudo falso. Mais que isso, olha os valores que você anotou aqui. Se isso tudo for verdade, estamos falando de milhões de reais sendo lavados. Isso não é só o Ademir. Ele é só uma peça. Tem gente maior por trás. Sentia um frio na barriga. Isso explicava por que eles estavam tão desesperados para silenciar Marina. Não era só para proteger um contador desonesto, era para proteger uma operação muito maior. O que a gente faz? Perguntei. A gente não pode ir na polícia. Eles disseram que tem contatos. Patrícia pensou por um momento. Polícia local talvez não, mas eu conheço alguém no Ministério Público Federal. Ele investiga crimes financeiros, lavagem de dinheiro. É uma pessoa séria, incorruptível. Se a gente levar isso para ele, com essas informações, ele pode abrir uma investigação oficial, e aí Marina fica protegida. Tem certeza de que podemos confiar nele? Marina perguntou, a desconfiança evidente na voz. Tenho. Trabalhei com ele em alguns casos. Ele é firme, não se vende. Era arriscado, mas parecia ser nossa melhor opção. Patrícia ligou para o contato dela e explicou a situação em linhas gerais. O procurador, cujo nome era Dr. Henrique, concordou em nos receber naquela mesma noite, em caráter de urgência. Algumas horas depois, estávamos no escritório dele, num prédio do Ministério Público. Dr. Henrique era um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, olhar penetrante. Ouviu tudo que Marina tinha a dizer, fazendo anotações detalhadas. Isso é explosivo, ele disse, quando ela terminou. Se conseguirmos provar, vai derrubar muita gente. Mas preciso de mais do que seu depoimento. Preciso de documentos, de provas concretas. Mas os documentos estão no cofre do escritório do Ademir e eu não tenho como entrar lá. Dr. Henrique pensou por um momento. Não sozinha, mas com um mandado de busca e apreensão eu consigo. Vou preparar um pedido para a primeira hora de amanhã. Com as informações que você me deu, tenho base suficiente para conseguir autorização judicial. E enquanto isso, esses homens ainda estão nos procurando. Vou providenciar proteção. Marina vai ficar numa casa de custódia até isso se resolver. Você também, se quiser. Olhei para Marina, pela primeira vez em dias, vi esperança real no rosto dela. A gente aceita, eu disse. Fomos levados para um local seguro, uma casa simples num bairro afastado, com seguranças discretos na porta. Era básico, mas era seguro. Naquela noite, Marina e eu finalmente conseguimos dormir de verdade, sem medo de sermos encontrados. Na manhã seguinte, Dr. Henrique ligou. O mandado tinha sido aprovado. A operação ia acontecer naquela tarde. Eles iam invadir o escritório do Ademir e apreender todos os documentos. As horas passaram devagar. Ficamos ali, esperando, ansiosos. Marina andava de um lado para o outro sem conseguir ficar parada. Eu tentava acalmá-la, mas estava tão nervoso quanto ela. Finalmente, às 7 da noite, Dr. Henrique chegou pessoalmente. O rosto dele estava sério, mas havia satisfação nos olhos. Conseguimos. Apreendemos tudo. Documentos, arquivos digitais, tudo. E é pior do que imaginávamos. O Ademir estava envolvido com pelo menos 5 grupos diferentes de lavagem de dinheiro. Temos provas suficientes para processá-lo e a todos os envolvidos. Marina deixou escapar um soluço, levando as mãos ao rosto. Eram lágrimas de alívio.
E os homens que me pegaram, os que tentaram me matar? Já foram identificados. Mandados de prisão estão sendo expedidos. Em poucas horas, todos estarão sob custódia. Não consegui segurar. Abracei Marina e ela me abraçou de volta, chorando no meu ombro. Não era só alívio, era libertação. Depois de tanto medo, tanto sofrimento, finalmente tinha acabado. Os dias seguintes foram intensos. Marina teve que prestar depoimento formal, reconhecer pessoas, confirmar informações. Mas agora ela estava protegida. O caso ganhou repercussão. A mídia começou a divulgar, falando de uma grande operação contra a lavagem de dinheiro. Ademir foi preso, junto com Carvalho, Marcos e outros 5 envolvidos. As empresas fantasmas foram fechadas. E Marina, pela primeira vez em semanas, pôde respirar sem medo. 2 semanas depois, quando tudo estava mais calmo, eu e Marina nos encontramos em um café em Campo Grande. Ela estava diferente. O rosto tinha recuperado a cor, os olhos tinham voltado a brilhar. Usava roupas novas, o cabelo estava bem cuidado. Parecia outra pessoa. "Como você tá?" perguntei. "Melhor, muito melhor. Dr. Henrique disse que vou ter que prestar depoimento no julgamento, mas que vou ter proteção durante todo o processo. E depois eu posso recomeçar minha vida." "E o que você vai fazer?" Ela sorriu. "Patrícia me ofereceu um trabalho no escritório dela. Disse que precisa de alguém de confiança que entenda de contabilidade. Vou aceitar. Vou ficar aqui em Campo Grande, começar de novo." Senti uma felicidade genuína por ela. "Fico feliz. Você merece." Marina pegou minha mão por cima da mesa. "Eu nunca vou me esquecer do que você fez, Roberto. Você salvou minha vida. Arriscou tudo por uma estranha. Por quê?" Pensei na resposta. Tinha me feito esta pergunta tantas vezes. "Porque aprendi que a vida não é só sobre sobreviver. É sobre fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Você me lembrou disso. Você me deu esperança quando eu não tinha mais nenhuma. Me mostrou que ainda existem pessoas boas no mundo." Ficamos ali, de mãos dadas, em silêncio confortável. Não era um final de conto de fadas. Marina ainda teria que lidar com o trauma, com os processos, com a reconstrução da vida. E eu ainda tinha minha vida de caminhoneiro, minha solidão na estrada. Mas algo tinha mudado em nós dois. Tínhamos encontrado propósito, tínhamos encontrado coragem, e tínhamos encontrado, um no outro, a prova de que vale a pena lutar pelo que é certo. Nos despedimos naquele dia com um abraço longo. Prometi visitar quando passasse em Campo Grande. Ela prometeu me ligar, manter contato. Voltei para o meu caminhão, liguei o motor e saí para a estrada. Mas dessa vez era diferente. Não era só quilômetros vazios pela frente. Era uma jornada com significado, porque eu tinha feito diferença na vida de alguém. E isso, descobri, valia mais do que qualquer carga que eu pudesse carregar. A estrada se estendia à frente, longa e incerta, mas eu não tinha medo, porque aprendi que às vezes o caminho mais importante não é aquele que leva a um destino, é aquele que leva de volta a nós mesmos. E naquela noite chuvosa na BR-165, quando parei para ajudar uma moça amarrada e desmaiada na beira da estrada, eu não tinha ideia de que estava começando a jornada mais importante da minha vida. Uma jornada que me mostraria que a bondade não é fraqueza, que coragem não é ausência de medo, mas agir apesar dele, e que às vezes salvar alguém é a melhor forma de salvar a si mesmo. Enquanto dirigia sobre o céu estrelado, sorri. Pela primeira vez em 8 anos, desde que perdi minha esposa, senti que realmente estava vivo. E tudo por causa de uma moça que precisava de ajuda e de uma escolha que fiz de não passar direto. A melhor escolha da minha vida.